Fundamentos do condicionamento clássico. Introdução ao comportamento respondente. Olá, eu sou a professora Paula Garcia e nessa aula vamos conhecer o conceito de comportamento respondente e seu processo de condicionamento. O entendimento do condicionamento clássico, também conhecido como condicionamento pavloviano ou respondente, surgiu dos estudos de Ivan Pavlov no início do século XX. Inicialmente dedicado à investigação dos processos digestivos, Pavlov media e analisava a salivação de cães. Em seus estudos, observou que a salivação desses animais, a princípio, era ativada apenas quando recebiam comida. Depois, Pavlov notou que os cães salivavam ao avistarem o experimentador que regularmente entregava o alimento, mesmo antes da comida ser apresentada. Essa resposta foi observada após um significativo período de experimentos em seu laboratório, enquanto alimentava os cães consistentemente pelo mesmo experimentador. Portanto, Pavlov notou que um estímulo anteriormente neutro à resposta de salivar também poderia provocar tal reação, desde que consistentemente pareado a um estímulo que causasse salivação. Vamos começar estudando o processo de estímulo-resposta. Para compreendermos melhor esse fenômeno, Pavlov desenvolveu um estudo em que cães, equipados com tubos conectados às suas glândulas salivares, para a coleta e medição de saliva, eram expostos sucessivas vezes ao som de um sino, imediatamente antes da apresentação de comida. Inicialmente, o cão salivava apenas ao contato com a comida, mas não ao ouvir o sino. Após a apresentação do alimento, logo em seguida ao som do sino, por algumas vezes, o cachorro então salivava ao barulho produzido pelo sino, ainda que na ausência do alimento. Diante disso, Pavlov aponta a ocorrência de um processo de condicionamento, no qual um estímulo que anteriormente não provocava uma resposta começa a desencadeá-la após ser pareado a um outro estímulo que inicialmente a eliciava. O verbo eliciar é usado para indicar que o estímulo produz uma resposta específica no organismo. O estímulo é um fator ambiental, como um som, uma imagem, uma situação, que produz uma reação no indivíduo. A resposta é a reação do organismo ao estímulo, que pode ser observável como um comportamento específico ou interna, como uma mudança fisiológica ou um sentimento. Esse processo é caracterizado como um caso de estímulo-resposta, no qual o estímulo é um aspecto do ambiente que interage com o indivíduo e a resposta é uma ação do organismo diante desse estímulo. No experimento de Pavlov, o estímulo é o alimento, que desencadeia no organismo a resposta de salivação. Nesse caso, podemos esquematizar o processo estímulo-resposta da seguinte maneira. O alimento elicia salivação. No condicionamento verificado nos experimentos de Pavlov, vemos dois tipos distintos de respostas do organismo eliciadas pelos estímulos ambientais. O primeiro não corresponde a um processo de condicionamento, ou seja, não precisou ser aprendido. O aparato físico do cão é preparado biologicamente para responder com salivação diante do contato com o alimento. Ou seja, na presença do alimento, que é o estímulo, há a salivação, que é a resposta natural por questões fisiológicas. Chamamos essa reação inata do organismo de resposta incondicional. O estímulo que elicia uma resposta incondicional é chamado de estímulo incondicional. No exemplo citado, o estímulo incondicional é o alimento e a resposta incondicional a salivação eliciada por esse alimento. O segundo tipo de resposta apresentado no estudo de Pavlov é fruto de um processo de condicionamento, visto que o cão não tem predisposição biológica para responder com salivação ao som de um sino. Porém, essa resposta foi aprendida diante da apresentação repetida do sino com a comida. Quando um estímulo não elicia determinada resposta, dizemos ser um estímulo neutro para aquela resposta específica. Durante o condicionamento, um estímulo que era inicialmente neutro torna-se condicional, ou seja, começa a desencadear uma resposta anteriormente não eliciada por ele. O esquema do processo de condicionamento ficaria assim. Sino elicia salivação.
Os estudos de Pavlov demonstraram que um estímulo inicialmente neutro, incapaz de produzir uma resposta específica, pode adquirir essa competência ao ser pareado a um estímulo que elicia tal resposta. Isso evidencia a capacidade do organismo de aprender, pelo processo de condicionamento, a responder a novos estímulos de maneira sensível e adaptável às mudanças do seu ambiente. Portanto, compreende-se que a resposta do organismo pode ser inata, incondicional, ou aprendida, condicional. Como podemos observar no quadro 1, o alimento é o estímulo incondicional que elicia a salivação, que é a resposta incondicional, aquela que é inata, que não precisou ser aprendida. No quadro 2, nós temos a apresentação de um estímulo neutro para a resposta de salivação, que é o sino. Neste caso, não há apresentação de respostas. No quadro 3, nós temos o pareamento do sino com o alimento e a salivação como resposta incondicional à presença do alimento. No quadro 4, nós temos o sino após o condicionamento. Ele agora não é mais um estímulo neutro, é um estímulo condicional, que elicia uma resposta condicional de salivação. Outro conceito que é importante discutir são os de comportamentos respondentes. As respostas derivadas da nossa herança filogenética e as adquiridas por meio de condicionamento clássico são categorizadas como comportamentos respondentes. O nome se deve ao fato de esses comportamentos do organismo não operarem ativamente no ambiente, mas apenas responderem a ele. A relação entre o estímulo e resposta é chamada então de reflexo. A sucção do seio materno pelo recém-nascido é um exemplo de comportamento respondente. Diante do contato com o seio materno, o bebê responde ao movimento de sucção. Assim sendo, no modelo estímulo-resposta, observa-se: seio da mãe elicia a sucção. Esse é um caso de reflexo inato. O recém-nascido possui aparato biológico inerente e preparado para responder dessa forma a um estímulo específico, dispensando a necessidade de um processo de condicionamento. Os elementos do comportamento respondente estão dispostos a seguir. O estímulo incondicional é aquele que elicia uma resposta inata. A resposta incondicional é eliciada pelo estímulo incondicional. Não foi condicionada, sua origem é de aparato fisiológico. Estímulo neutro não elicia a resposta. Estímulo condicional ocorre pelo condicionamento entre o estímulo neutro e o estímulo incondicional, de modo que o primeiro se torna estímulo condicional ao adquirir a capacidade de eliciar uma resposta condicional. E a resposta condicional, por sua vez, é eliciada pelo estímulo condicional. Para concluir nossa aula, podemos verificar que o comportamento respondente desempenha um papel fundamental na compreensão da forma como os indivíduos interagem com o ambiente. Ao focar nas respostas reflexas a estímulos específicos, podemos aprofundar nossa compreensão das reações emocionais e físicas que moldam as nossas experiências diárias. Em última análise, ao reconhecermos e explorarmos o papel do comportamento respondente, podemos aprimorar nosso entendimento do funcionamento humano e, assim, promover o desenvolvimento individual e coletivo. Confira o vídeo explicativo O Cão de Pavlov, a respeito dos estudos fundamentais conduzidos por Pavlov e dos conceitos primordiais relacionados aos comportamentos respondentes incondicionais e condicionais. Acesse o QR Code. Na aula de hoje, exploramos como os estudos de Pavlov nos ajudaram a compreender o conceito de comportamento respondente. Esse tipo de comportamento engloba respostas automáticas e involuntárias que o organismo apresenta diante de estímulos do ambiente. Além disso, aprendemos que essas respostas podem ser condicionais, como demonstrado nos famosos experimentos com cães de Pavlov.